aqui com vocês. Vou passar a palavrinha aqui para meu amigo Ricardinho, para ele dar as boas-vindas aí para vocês. Fala comigo, Ricardinho. Vamos embora, Pedro, mais uma aula show aí de Pedro. Pedro Vitor, seu professor de matemática, vai falar hoje sobre ângulos, esse tema aí que é tranquilo demais. Você vai conhecer que no seu dia a dia tem vários tipos de ângulos, você vai conhecer bem exatamente essas figuras geométricas, vai ser apresentada na aula de hoje e você vai conhecer os tipos de ângulos que tem no seu dia a dia, na sua casa, onde você estuda, você vai ver vários tipos de ângulos. Então, fica ligadinho na aula de hoje, que Pedro vai passar para você cada tópico que é elementar para as séries seguintes dos assuntos aí de ângulos. A gente vai ver uns tipos de ângulos agudos, obtusos, retos. Vocês vão ver os ângulos específicos da matemática. Então, vai ser uma aula muito massa, uma aula prática, uma aula que você vai visualizar bem aí o conteúdo e você vai desenvolver aí o seu conhecimento para séries avançadas, 7º ano. Exatamente. Você vai ver aí para o 8º ano também esses conteúdos. E eu tenho certeza que Pedro hoje vai dar seu show nesse conhecimento. Então, fera, fica ligadinho, aluno, fica ligadinho nesse assunto, porque vai ser massa, vai ser top de linha esse conteúdo aí de ângulos. A gente vai ver no 8º ano, no 9º ano, no 1º ano, no 2º ano, no 3º ano de ensino médio. Todo esse conteúdo vai estar presente. Sabe por quê? Porque a base é agora. O 7º ano você tem que pegar direitinho esse conteúdo para seguir aí esse assunto. Então, vamos embora, Pedro, porque a aula vai começar. Então vamos embora, galerinha. Nossa aula de hoje, você sabe que o nosso sistema de aula aí é um sistema de aula digital, onde você pode assistir e acompanhar a nossa aula através do celular, do computador, certo? Ou através da TV. Billy Jean vai colocar aí 2 QR Codes que vai aparecer na sua tela. Galera, se você não baixou ainda o nosso aplicativo, faz o download do aplicativo, tá? Pega o teu celular, coloca na câmera, beleza? Você vai ser direcionado aí para a sua loja de aplicativo, seja ela Android ou iOS. E depois que você fizer o download do aplicativo, vai aparecer lá, ó, sou servidor ou sou aluno. Você vai clicar lá em sou aluno, vai pedir o seu login e a sua senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. Vai clicar lá na playlist lá do 7º ano, tem lá todas as turmas. Clica no 7º ano e vem acompanhar a aula ao vivo com a gente. Se você já está acompanhando essa aula aí através do aplicativo, manda um bom dia aí, manda o teu nome, a escola presencial que você estuda, Ricardinho está ali de olho, certo? Falando contigo e respondendo, tirando aí todas as suas dúvidas. Belezinha? Combinado? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Lembrando, galera, a gente fica bastante feliz com cada comentário aqui de vocês, quando você fala aqui no chat, tá bom? Essa é a diferença entre uma videoaula para uma aula digital, tá? Onde você pode interagir comigo aqui e com o professor Ricardo ao vivaço, tá bom? Então, ele já está ali, ó, preparado para atender vocês. E como ele falou, né? Estamos falando aí da ideia de ângulos. É o início do assunto, tá bom? São as primeiras classificações aí e notações em relação aos ângulos. Então, como ele falou, você vai estudar aí e verificar esses ângulos não só no seu dia a dia, mas também nos estudos acadêmicos, beleza? Até lá o seu 3º ano. Show de bola? Então, vamos começar a nossa aula de hoje, sem antes falar aí do nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, beleza? Porque através dele você consegue assistir aí todas as aulas, você consegue também ver aulas anteriores, você pode pausar, você pode fazer as suas anotações. Então, é uma plataforma bastante completa, inclusive você pode também visitar as séries anteriores, tá bom? A gente vai começar a estudar aqui determinado assunto, tá? Fazendo aí as 4 operações, por exemplo, e aí você tem uma certa dificuldade com a divisão. Então você vai lá na playlist do 6º ano, do 5º ano e verifica lá, certo? Como é que você efetua uma divisão. Então tem aulas aí para todo mundo, tá? Para que você se mantenha aí sempre bem atualizado, para que você comece a construir aí o seu conhecimento.
Show de bola? Vamos lá, pessoal. Vamos começar aí a nossa aula de hoje. Já vai pegando aí todos os materiais. Já vai pegando aí caneta, caderno, certo? Lápis, borracha. E aí, para a gente começar aí a nossa aula de hoje, tá bom? Então, na aula passada, a gente fez aí e falou da ideia das noções dos ângulos. Falamos aí das suas aberturas, tá? Falamos da medida padrão de um ângulo, certo? Que é o grau. Então, se você pegar aí um círculo e dividir ele aí em 360 partes iguais, cada partezinha daquela ali, cada pedacinho daquele, corresponde a 1 grau, certo? Então, a gente tem aí que uma volta completa corresponde a 360 graus, que é uma volta inteira em relação a uma circunferência ou a um círculo, tá bom? Então, essa é a unidade de medida padrão dos ângulos, que é o grau. A gente tem também os seus submúltiplos, não é, Ricardinho? A gente tem aí o minuto, a gente tem o segundo, e não se confunda esses submúltiplos aí com os do relógio, tá bom? São outras medidas, beleza? Passando aqui, ó, a gente viu a nomenclatura dessas classificações em relação a esses ângulos, tá bom? Então, a gente observa aí, em relação a esses ângulos, que algumas classificações, ela recebe um nome em relação a um ângulo exato. Por exemplo, quando o ângulo ele é classificado como volta completa, é porque aquele ângulo ali ele é igual a 360 graus. Quando a gente tem, por exemplo, um ângulo, tá, que ele é nulo, ou seja, não existe aí nenhuma medida, não existe nenhuma abertura para se formar um ângulo, a gente diz que aquele ângulo ele é igual a 0 grau. Tá? Então, são ângulos que são classificados, mas sua medida ela é exata, como o ângulo nulo, como o ângulo aí de uma volta completa, como também a gente tem o ângulo raso, que é a metade de uma volta, tá certo? Que corresponde aí a 180 graus. Então, você pega aí os 360 graus, tá? Que é uma volta completa, e faz apenas a metade dessa volta, ou seja, 180 graus. Então, quando um ângulo ele mede 180 graus, a gente tem aí um valor exato, certo? O ângulo ele corresponde, ele é igual a 180 graus. Então, já temos aí 3 classificações. O próximo ângulo é o ângulo reto, que é um ângulo aí de 90 graus. E eu falei para você ontem o seguinte, observa que vão aparecer questões em que esse ângulo que vai aparecer aqui, ele não vai ser colocado o seu número, tá? 90 graus. Ele vai aparecer apenas um símbolo, certo? Então, apareceu somente um símbolo, que é um quadradinho ali no ângulo, você já sabe que aquilo ali se trata de um ângulo reto, que corresponde a 90 graus. Então, a gente tem aí ângulos que são o quê? Exatos, tá? São ângulos que têm aí a mesma medida em relação à sua marcação. Então, a gente tem um ângulo nulo, que é igual a 0 grau, o ângulo raso, que é igual a 180, o ângulo reto, que é igual a 90, e a gente tem também um ângulo de uma volta completa, uma volta inteira, que é igual a 360 graus. Depois dessas 4 classificações aí de ângulos exatos, a gente tem ângulos que variam de acordo com alguma medida. Primeiro, a gente tem aí os ângulos que são ângulos agudos, certo? Os ângulos agudos, eles são ângulos que são maiores que 0 grau e menores que 90 graus. São ângulos que estão aqui, ó, nessa regiãozinha verdezinha aqui, ó. Então, todos os ângulos que estão nessa região verde, que eu coloquei aqui, nessa circunferência, eles são ângulos agudos. São ângulos que estão entre 0 e 90 graus. Beleza? Então, quando você tem aí um ângulo de 13 graus, um ângulo de 80 graus, um ângulo de 89,9 graus, você tem aí ângulos agudos, tá bom? Pode notar aqui que eu coloquei uma setinha aqui, ó, indicando a medida desse ângulo, que é um ângulo menor que 90 graus. E todos os ângulos que eu andar aqui, ó, nessa região aqui, eu vou ter o quê? Ângulos agudos. Show de bola? O próximo ângulo que a gente classificou foram os ângulos obtusos. E aí esses ângulos obtusos, eles também estão entre um ângulo e outro. Mas agora eu fiz o seguinte, ó.
tracei aí o ângulo raso, o ângulo de 180 graus, e depois tracei o ângulo de 90 graus, tá? Então, pode notar que eu marquei agora uma outra região dessa circunferência. E os ângulos que estão naquela região ali, eles são os ângulos obtusos, que são ângulos maiores que 90 graus e menores que 180 graus. E aí eu falei para você que essa abertura, ela se dá em relação ao início da construção aí do ângulo, beleza? Não vá comparar através dessa marcação do ângulo de 90 graus, não, porque vai dar errado, belezinha? Então eu tenho aqui, ó, um ângulo de 125 graus, é um ângulo obtuso. O ângulo de 117 graus é um ângulo obtuso. Um ângulo de 179 graus é um ângulo obtuso, beleza? Então são ângulos aí que são maiores que 90 graus e menores que o ângulo de 180, beleza? Professor Ricardo, algum comentário em relação ao que vimos aqui, em relação aí às suas classificações, tá? E a movimentação do chat, como é que tá? Os meninos estão dizendo aqui, Pedro, que em casa, na mesa, na parede, encontra alguns ângulos de colocar assim de 90 graus. Tem uma inclinaçãozinha de 90 graus, então no dia a dia, no cotidiano, estão conseguindo enxergar essa aula de hoje. Que maravilha, né, Pedro? Matemática no dia a dia, né? Com certeza, e a gente encontra essa matemática, como eu falei para vocês aí em relação aos ângulos, para onde você olhar, você vai visualizar aí esses ângulos, certo, professor? Então, se você olhar para a sua esquerda, você vai ver os ângulos. Se você olhar para a sua direita, para frente, para trás, para cima, tudo isso aqui, eu estou olhando para cima aqui, estou vendo que o teto, ele é composto por vários ângulos aqui, formados por 90 graus. A própria TV, né, Pedro? Aí tem a própria TV temos aí. E eu falei na aula passada, Ricardo, que o ângulo mais comum que a gente encontra, né, é o ângulo aí de 90 graus. Então, você pode observar, por exemplo, na sua porta, quando você vai abrir a sua porta, todos os ângulos que estão ali, né, ou ele é um ângulo nulo, quando a sua portinha aí ela está fechada, ou ele é um ângulo reto, quando você está aí com sua porta totalmente aberta, formando um ângulo de 90 graus, ou você tem aí um ângulo agudo, que é quando você abre, mas não abre muito, como a porta do estúdio que eu estou vendo aqui agora. Fala, Ricardo. Que massa, né? A importância da matemática, que é muito boa, né? Você vê que é uma disciplina que chega a vibra, os olhos chegam, brilham, porque você enxerga essa parte da geometria especialmente em todo canto. Então, onde você vai, a garotinha aí que tiver no chat, dança balé, aí pela escola, pela prefeitura, você sabe que seus giros, seus movimentos têm uma formação de ângulo. Quando você vai dar um chute, você que joga futebol aí, a bola vai na direção de um ângulo específico. Agora você pode classificar esse ângulo que você está assistindo essa aula maravilhosa. Então, entendam bem aí, o conteúdo de hoje é bem importante para o seu dia a dia. Eu gostava muito, Ricardo, de jogar sinuca. Hoje eu sou ruim, né? Eita. Porque a gente perde a prática, né? Mas quando a gente tem essa ideia aí, quando eu jogava sinuca, eu via muito a questão não só de ângulos, né, na sinuca lá, mas eu via muito essa questão aí da ideia de para onde a bola pode ir, em qual momento eu posso bater na bola, em qual ângulo eu posso colocar. E aí, se você começar a ver vídeos na internet em relação a essa questão aí da sinuca, né, você vê que o pessoal bate na bola, ela bate e volta, ela bate e vai, ela bate e gira, ela pula. Tudo isso é em relação à angulação do taco em direção à bola. E aí a gente pode ver a questão da tabela também. Então, essa ideia de ângulos você vê em qualquer esporte que você vai praticar, como o Ricardo falou em relação ao balé. No balé você vê não só em relação à abertura das pernas, como ao movimento dos braços, né? Você pode encontrar angulação apenas ao girar o seu rosto. Você está vendo aí a ideia de ângulo, tá? Outra ideia de ângulo bastante importante que você utiliza toda hora, todo instante, é quando você vai ao enxergar. Quando você está enxergando, você enxerga em relação a algum ângulo, tá? Então, quando você fixa o seu olhar para um ponto, você está vendo aí 100% daquela imagem. Mas quando você começa a olhar a sua visão periférica aqui em relação aos ângulos de visualização,
Essa parte daqui, ó, eu estou vendo, mas eu não estou vendo legal, tá? Quando eu vou aproximando aqui, ó, eu começo a ver melhor até ver 100% para o ponto em que eu estou olhando. Então, eu consigo ver que o professor Ricardo está aqui, certo? Consigo ver que Kézia está ali também, mas são visões aí diferentes em relação ao ângulo que a gente está vendo, tá? Ontem o professor Heleno estava aqui, a gente até dançou, professor Ricardo, ontem na aula, foi. Dançamos em relação aí aos ângulos. Ele falou em relação à dança. Já sei. E falou também em relação à academia. A música do 180. Foi, 180, 180, 360. Opa, Helena. Eita! A vergonha, né? Mas, por fins educacionais, passamos. Eu preparei um vídeo aqui para vocês, para mostrar essa ideia dos ângulos, tá? Em relação à academia que a gente começou a falar ontem, tá? Heleno começou a falar em relação aos ângulos formados pelos braços em relação aos movimentos, tá? Mas eu também trouxe alguns vídeos relacionados aí à própria máquina que você encontra lá na academia, beleza? Então, vamos acompanhar aí esse vídeo que eu trouxe uma explicação bem bacana em relação aos ângulos no nosso dia a dia, beleza? Então, passando aqui, ó, a gente tem essa questão aqui do resumo, né? Em relação à classificação, eu tenho aí o ângulo nulo ou o ângulo de uma volta completa quando essas semi-retas elas são coincidentes. A gente tem um ângulo raso de 180, o ângulo reto aí que é igual a 90 graus e as duas classificações dos ângulos, os ângulos agudos que estão entre 0 e 90 graus e os ângulos obtusos que são maiores que 90 e menores que 180, beleza? Então vamos lá, vamos acompanhar agora o vídeo, beleza? Voltar aqui para sair o som. Estamos aqui na academia com Cleiton Vieira, um profissional de educação física, e a gente vai mostrar aqui na academia algumas máquinas e alguns exercícios que envolvem os ângulos, tá bom? Então a gente vai mostrar aí e também falar um pouco da classificação aí desses ângulos, beleza? Então, vem comigo. A primeira máquina que eu quero mostrar para vocês aqui, como é o nome dela, professor? É a leg press 45 graus. A palavra aí, o número 45 graus, é justamente por conta da angulação dessa máquina que forma um ângulo de 45 graus, beleza? Que é um ângulo agudo. E a gente tem também as angulações formadas pelo movimento do atleta, tá? Então, o Cleiton vai começar aqui a fazer o exercício e a gente vai ver aqui, ó, o movimento que está acontecendo aqui na sua perna, beleza? Pode aproximar mais um pouquinho aqui, meu parceiro. Você vê aqui, ó, um ângulo reto de 90 graus. Quando ele faz um movimento aí, professor, a gente tem aqui, ó, esse ângulo aqui, um ângulo obtuso maior que 90 graus. E quando ele desce, a gente tem aqui, ó, um ângulo agudo, que é um ângulo menor que 90 graus. A próxima angulação que eu quero mostrar aqui para vocês é em relação a esse exercício aqui de tríceps. Pode começar, professor, por favor. A gente vê aqui, ó, a angulação acontecendo aqui no movimento em relação ao seu braço e ao seu antebraço, certo? Então, quando ele executa o movimento, volta só mais um pouquinho, professor. A gente tem aqui, ó, um ângulo obtuso maior que 90 graus. Sobe um pouquinho. Aqui, ó, a gente tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. E mais para cima aqui, ó, a gente tem um ângulo agudo, que é um ângulo menor que 90 graus. E para finalizar, eu quero mostrar essa máquina aqui, mostrando um ângulo raso, um ângulo de 180 graus, feito pelo atleta. E quando ele executa o movimento, a gente vê que esse ângulo ele está aí se fechando, formando aí um ângulo obtuso e logo após um ângulo agudo. Então a gente vê aí que as angulações, os ângulos estão presentes, principalmente no nosso dia a dia, mas aqui na academia a gente vê em todos os exercícios esses ângulos, seja na movimentação do atleta quanto nas máquinas. A ideia dos ângulos, né, em uma academia, em todas as máquinas, eu podia passar o dia todinho ali, filmando aquelas máquinas, mostrando as angulações e suas classificações, tá? Tanto em relação à máquina propriamente dita, né, como você viu ali, tem uma máquina que o nome é Leg Press 45, e esse 45 é justamente por conta da angulação que aquela máquina se encontra. Tem uma mesma máquina, certo? Para o mesmo exercício aí de perna, que você
encontra, o nome dela lá é Leg Press 180, porque você está em uma superfície plana, tá? Então, formando um ângulo aí de 180 graus, beleza? Vou chamar aqui o professor Ricardinho. Ei. Venha cá, meu parceiro, por favor. O grande. Que a gente pode fazer aqui, ó, a gente pode construir aqui ângulos, tá? Apenas com o nosso corpo, beleza? Então, a gente vai começar a fazer aqui alguns ângulos, certo? E aí a gente pode classificar esses ângulos, tá? Primeiro, Ricardo, eu quero que você faça um ângulo aí com o seu dedo, com os 2 dedos da sua mão, certo? Pode ser com um dedinho aqui, a gente tem aqui um ângulo Assim, obtuso que ele fez, aqui ó, um ângulozinho obtuso. Se eu for fechando isso aqui, ó, a gente vai tendo aqui um ângulo reto e um ângulo quê? E um ângulo agudo. Quando a gente vai para os braços, estica o braço aí, professor. Pronto, aqui esticado os braços, a gente tem um ângulo aqui de 180 graus, tá? Ele pode deixar esse braçozinho aqui parado e movimentar esse braço aqui para cima. Parou, professor? A gente tem aqui, ó, um ângulo obtuso, né, que é um ângulo maior que 90 graus, porque ó, o ângulo de 90 graus está aqui, ó. Beleza? Como aqui está maior, é um ângulo obtuso. Ou ele pode girar o braço para cá, ainda ficar tronchinho aqui, ó. Vou subir esse aqui, ó. Quebrou, A gente tem aí um 90, ângulo 90. agudo, né? Um ângulo menor que 90 graus, certo? Então, essas angulações, você pode encontrar aqui as angulações nas pernas, né, professor? Aqui, ó, um ângulozinho agudo formado. Isso. Agora eu só consigo formar o agudo aqui nas pernas, viu? Porque... 180 não? Pra, Escala, não, né? 180 não tem condições, não tem condições nem 90, quanto mais 180, né? Então, E o giro, professor, um giro aí. a gente pode fazer os giros, como eu falei na aula passada, os giros de uma volta completa. Dê um giro de uma volta completa aí, professor. Eita, professor, vamos ver aqui. Arrocha. Vamos ver se eu estou interessado aqui. Vai. Mostrar pra Helena. Vai O lá. giro aqui, ó, do professor de uma volta completa, certo? Vamos lá. Ele vai girar... Eita. Olha, professor, gostei. Ele vai girar e vai parar no mesmo canto, certo? Se eu pedir para ele girar aí 180 graus, dê uma girada aí, professor, 180 graus. Eita, agora vamos embora. Tô aqui, Girou né, aí, ó, 180 graus. Tá vendo que ele girou aí para a direita? Se ele gira para a esquerda, ele vai continuar na mesma posição. Agora, quando a gente fala... Peraí, professor, fica aqui. Agora, quando a gente fala de um ângulo de 90 graus, por exemplo, para ele girar 1/4 de uma volta, a gente precisa dizer, professor, para você o sentido, Gira o quê, né? professor? 1/4. 1/4 de uma volta, eu preciso dizer para você o 90 sentido, né? graus, Isso. direita ou esquerda, né, professor? Eu preciso dizer para você se é no sentido anti-horário ou no sentido horário, porque você pode estar aqui e girar 1/4 de uma volta, né? Ou seja, 90 graus. Você pode ir para o sentido anti-horário ou você pode ir para o sentido Horário. beleza? Mas isso aqui, essa questão do anti-horário e do horário, a gente fala nas próximas aulas. Cenas beleza, dos professor? próximos capítulos. Cenas dos próximos capítulos. Muito Valeu, obrigado, valeu. professor Ricardinho. Pessoal, ele não tá, ele tá em pé, viu? Para finalizar aqui a nossa aula de hoje, vou passar a palavrinha aqui para o professor Ricardo, certo? Para ele fazer as suas considerações finais. Tem 30 segundos, viu, professor? Billy Jean já tá avisando ali. Valeu, galerinha. Vocês estão no chat aqui, maravilha também, tá certo? Participação de vocês. E que essa aula seja de proveito para que vocês no dia a dia enxerguem esses ângulos de 90, 180, agudo, obtuso, reto, porque é de importância vocês aí observarem cada medição dessa. Valeu por tudo, cheiro para vocês e até as cenas do próximo capítulo. Não é isso, Pedro? É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Um cheiro no seu coração. Tchau, tchau, Késia. Aê! Até lá!